As Bíblias em Mateus, capítulo 2, do versículo 11 a seguir. Se ela estiver assistindo aí do YouTube, Instagram, beijo, filha. A Luá tá com um capote aqui, fica em paz, tá tudo no controle. A Luá já jantou na casa da avó dela lá, que eu levei. Dá comida essa menina aí, tá tudo no controle. Amém? Eu só não sei como vai ser a noite, meu irmão, porque quando eu não estou, ela fica, cadê o papai? E hoje à noite vai ser o contrário, cadê a mamãe? Já me perguntou umas 3 vezes, eu falei, mamãe vai vir depois do culto. Não estou mentindo, amém, irmão? Vai vir depois do culto, agora só que vai vir amanhã. Crente não pode mexer, né? Mas crente tem estratégia, sim ou não? Todos acharam? Fala para o teu irmão que está do seu lado. O culto de Jesus é um culto leve, mas é um culto que a gente precisa se atentar que tudo é falado, é necessário para nossas vidas. Você crê nisso? Que a Bíblia diz que a palavra de Deus é um alimento espiritual. Um vai precisar de algo que está sendo falado, outro vai precisar de outra coisa que vai ser falada. Mas tudo vai estar no controle de Deus. Amém? Então o versículo 11 vai dizer assim, todos junto comigo. Quem está aí diz amém. Então vamos lá, amém, irmão? Eu mandei vocês abrir, esqueci de abrir a minha. Capítulo 2, versículo 11 a seguir. Mateus capítulo 2, do 11 a seguir. Eu espero. Amém? E diz assim: e entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádiva, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisado no sonho, para que não voltasse para junto de quem? Fale de Herodes. Partiram para sua terra por outro caminho. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José no sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite, e foram para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiriram dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentações, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existe. Morto, porém, Herodes, que o anjo do Senhor apareceu no sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque lá estão os mortos, os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Mas avisado no sonho por divina revelação, foi para a parte da Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada
Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado. Amém? Feche seus olhos. Pai, a única certeza que a gente tem nessa vida é que Tu és o nosso Deus e nosso Pai. Nessa noite nós te pedimos, Senhor, favor e misericórdia sobre nossas vidas. Pedimos perdão pelo falar, pedimos perdão por expressar muitas vezes coisas que não deveríamos ter expressado. Perdoa nossas falhas, perdoa, Senhor, nossos erros, mas que diante do Senhor e diante de pessoas nós confessamos que somos homens errantes e pecadores, e que nós queremos cada dia mais se aproximar de Ti e ser filhos e filhos de excelência. Abençoa todos que estão aqui nessa noite, abençoa todos que estão na live no YouTube, Facebook, Instagram, que todos sejam alcançados, que essa palavra, Senhor, possa verberar uma direção para quem está ouvindo. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. A Tua palavra diz que a Tua palavra é saúde e luz para quem ouve e para quem o ama. Nós te amamos, Jesus. Nós precisamos de Ti. Como nós precisamos. São dias maus, são tempos difíceis, mas a nossa confiança continua no Senhor. Nós liberamos, Senhor, nossa alma, nosso sentimento no Teu altar, porque a Tua cruz é reveladora naquilo que a gente precisa. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Aleluia, amém, irmão? É um texto conhecido para muitos, mas se você se atentou do que nós acabamos de ler, o texto vai começar no capítulo falando do nascimento de Jesus Cristo. O texto vai narrar que os magos foram visitar o Messias, mas também o texto deixa umas pequenas coisas bem claras para mim e para você, porque Deus nunca mudou e nunca vai mudar. A Bíblia deixa bem claro que tudo que foi cumprido nesse momento do nascimento de Jesus tinha de passar todas essas circunstâncias para que se cumprisse a palavra do profeta, para que se cumprisse o profético. Por quê? Porque antes de Jesus vir sobre a terra, Deus usava profetas. Os profetas eram boca de Deus. Boca de Deus para exortar, boca de Deus para liberar direcionamento e boca de Deus para conduzir um povo, para que ele não se perdesse do caminho que deveria andar. Então o profeta naquela época tinha uma grande preocupação de conduzir um povo a um caminho que ele não pudesse se perder. Amém, irmão? Hoje se fala muito da teologia da prosperidade. Hoje se fala muito sobre a respeito de vem para a igreja, receba a sua bênção. E esqueceu que a Bíblia o tempo todo está falando para o povo ouvir e obedecer. Obedecer a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. Então o que nós precisamos nesses dias é ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus não está significando que isso é nesse ambiente chamado sinagoga. Não é só esse ambiente chamado igreja. É quando o nosso coração, é quando o nosso ouvido está preparado verdadeiramente para ouvir a voz de Deus. E uma das coisas que eu queria te dizer, quando você vai ler a Bíblia, Deus dá mais não do que sim. Deus dá mais não do que sim.
pasme você ou não. Porque todo ser humano, ele é irrefreável na sua alma. Tem coisa que Deus não está mandando fazer, mas a sua alma, quando quer, ela sai da direção de Deus e faz o que você quer fazer. E muitas vezes isso dá problemas. Porque não foi Deus que mandou fazer. Foi o homem que resolveu fazer fora da medida de Deus. Então muitas vezes a gente não quer receber o não. A gente sempre quer ser aceito no sim. E Deus vai levantar profeta para dizer para o povo de Israel: ó Israel, arrepende-te. Ó Israel, que saudade que eu tenho de vocês. Você está aí? Quando nós acabamos de ler esse texto, 2 vezes a Bíblia vai citar: para que se cumprisse o que o profeta falou. Amém? Após isso, a Bíblia vai dizer que agora não tem mais profeta. Agora tem um sumo sacerdote. Só que se você entender nessa noite, do que eu vou falar nessa noite, trazer a respeito do que Deus colocou no meu coração, nós vamos ver coisas que muitas vezes é necessário a gente aplicar na nossa vida e principalmente na nossa família. A Bíblia diz que os magos foram visitar a Jesus e entraram na casa de Jesus. O contexto não bate, porque a Bíblia diz que Maria sentiu dor de parto e não teve um lugar para ela parir. Eu acho que os judeus tentaram ajudar o contexto para não ficar uma imagem muito feia ao nascimento do Messias. E disseram que ele entraram em casa. A Bíblia diz que Jesus nasceu na manjedoura. A manjedoura é trabalhada para animais. A manjedoura se usa aqueles grafos, aqueles matos sequinhos, porque Jesus não teve onde nascer no palácio. Maria foi dar, em outras traduções, para o filho na roça. O que deveria nascer no palácio, nasceu na manjedoura. O reino de Deus já começa com um paradoxo, onde todo mundo muitas vezes está vendo ouro, não é ouro. Porque o que os magos viu foi o Messias, onde era muito valioso. E a Bíblia diz que os Messias, que foi nascido da barriga de uma virgem, estava numa manjedoura, recebendo os magos com toda a riqueza da terra: ouro, prata, mirra e incenso. Agora se atente para entender umas verdades. O erro, o engano, o profano, aquele que não quer ver o nome de Deus se levantar, ele não esquece do que foi falado a respeito de Jesus e das coisas de Deus. A Bíblia diz que quando aqueles magos entenderam a revelação divina que o Messias estava nascendo, Herodes diz para ele, chama a atenção dele, conversa com ele, achando ele que ia enganar os magos. Quando você vê o menino, nos diz onde ele nasceu, para que a gente possa também ir adorá-lo. Não esqueça de falar para a gente. E a Bíblia diz que quando os magos reconhecem Jesus, Deus, por divina revelação, diz aos magos para ir por outro caminho. Aprenda uma coisa: quando você ouve Deus, Deus engana seu adversário. Seu adversário está pensando que está enganando você, mas Deus engana ele. E a Bíblia diz que Herodes agora fica furioso, porque ele foi enganado. Para o enganador, só basta um engano. E a Bíblia diz que ele manda matar o Messias. Mas mais uma vez Deus se levanta
e dá o direcionamento. Você está aí? Aperta o teu cinto que vai começar a mensagem. Jesus, para nascer, já teve luta. Porque o projeto de Deus ele tem que vir pelo lugar que não tem mancha. Ele tem que vir por um lugar que seja perfeito. Onde o ambiente seja perfeito. Onde o ambiente seja incontaminado. E Deus tem um plano. Olha para uma virgem e diz: bem-aventurada és tu, Miriam. Miriam ou Miriam significa Maria. Aí Deus diz: tu ficará grávida do Espírito Santo. Você está aí? Hoje, se Deus dizer para uma mulher: tu vai ser gerada do Espírito Santo um filho, se ela tiver casado, o marido fica com ela? Eu acredito que não. Ele vai logo dizer: não é meu, eu vou deixar. A Bíblia diz que José arquitetou a deixar Maria, porque Maria era separada para José. E a gente sabe toda a história do contexto de Israel, quando a mulher é separada para aquele homem, ele não se vê até aquele grande dia de se casar. Não se toca, não se vê, e naquele dia ele vai tirar o véu dela. Só que José tenta fugir, não porque ele não queria Maria grávida. José, como homem, disse: eu não toquei nela, esse filho não é meu. Também ele não ia querer, porque ele também ficou preocupado. Mas você está aí? A história, quando você vai estudar fundo, José quis fugir para que Maria não ficasse mal vista. Ele queria proteger Maria, porque uma mulher naquela época parecer grávida e não ter um marido, e de quem é o pai? Mas quando Deus tem um projeto, Deus começa o começo, o meio e o fim. Então José arquitetou: eu vou fugir para que Maria não fique mal vista e eu fique mal visto. Proteção. Aí no dia que ele está dormindo, Deus aparece e diz para ele: o que? José, esse negócio está no meu controle. Esse filho é meu. A Bíblia diz que José levou quase 2 anos para conhecer Maria. Todo projeto de Deus requer que você aprenda coisas de Deus. E tudo que Deus coloca em sua mão é para frutificar e não ser estéril. Então nessa noite eu queria falar a respeito como base para a família. E o tema que eu coloquei é: como ter uma família saudável em Deus. Se nós olharmos para Gênesis, quando Deus criou Adão e Eva, a gente vai ver que não teve um casamento perfeito. Mas quando nós se atentamos, mesmo ele perdendo o jardim do Éden, eles não se deixaram. Porque tudo que é gerado em Deus permanece em Deus. Então uma das primeiras coisas que a gente vai entender sobre família saudável é que toda família tem problemas. Assim como a de Maria e a de José. Mesmo sendo gerado por Deus, houve um problema. Você está aí? Você assumiria, seu Neinha, uma mulher dizendo para o Senhor: eu estou grávida, e o Senhor olhar para ela e dizer: eu não te toquei? Já começa um problema. Primeiro problema:
José deveria entrar em parafuso e dizer: eu estou esperando uma mulher que ela já engravidou. Mas quando ele recebe a palavra de Deus, quando ele recebe um direcionamento de Deus, ele permaneceu, porque sabia que era de Deus. Então, uma família saudável em Deus, ela tem problema. Se você está aqui nessa noite e você pensa que tem uma família, é parecido com um filme, é parecido com uma história, deixa eu te contar uma realidade. A maior história que já foi contada, a maior história que está sendo contada até o dia de hoje é a Bíblia. E ela é irrevogável, o homem não pode mudar ela, porque ela é perpétua. Então todas as famílias sobre essa terra têm problemas. Tem problemas que você adquire, tem problema que alguém da sua casa vai adquirir. Mas a diferença é se nós estamos ouvindo a voz de Deus. Porque família saudável você não vai encontrar em qualquer lugar. Família saudável você vai encontrar no meio dos problemas, no meio das lutas, mas decidiram ouvir a Deus. Estamos no século 21, é mais fácil hoje as pessoas dizer para a outra: não está dando certo, vamos separar. Vamos viver outro plano. Deus não chamou para a gente viver isso. Deus chamou para a gente ouvir Deus. Então não tem casamento nenhum aqui saudável. Vai começar pelo do pastor. Na minha casa tem guerra. Amém? Eu poderia começar a fazer logo uma santidade aqui, né? Dizer: minha casa é a mais santa. É a casa do pastor. Ninguém briga. Ninguém discute. Ninguém discorda. Imagine uma casa que o irmão matou o outro. Foi assim na vida de Adão e de Eva. Perderam a casa, mas não perderam de viver junto. É forte. Você está aí? Então Maria e José obedeceu a Deus. Você não vai ver muitos relatos em falando de Maria e José. Mas Deus, quando faz algo, Deus faz tudo perfeito. A gente nunca se preocupa em olhar para Maria e para José. A gente sempre olha para Jesus, que nasceu de um carpinteiro e nasceu de uma virgem. Mas a gente não se atenta quando a Bíblia fala de Maria e José. Quantas lutas na nossa casa aparecem? Quantos pensamentos negativos vêm? Para tentar parar, para tentar dizer para a gente é melhor desistir. Mas Deus nunca quer que eu e você desista de nada. Agora, claro, irmão, se um deixou, a gente não vai ser obrigado a ficar ali atrás para ficar. Mas eu nunca queria isso. Por isso, para viver um padrão, família em Deus, uma família saudável, vai adquirir que todas as pessoas da família têm que estar em um sentido só. Qual o sentido, pastor? Ouvindo Deus. E ouvir a Deus nesses dias não está sendo fácil. Porque hoje as pessoas querem ouvir o que te agrada, mas não querem ouvir o que agrada a Deus. Você está aí, irmão? Uma família saudável, ela espera a direção de Deus. José nunca colocou o pé para fora se Deus não falasse o que ele tinha de fazer. Porque José era o cabeça da casa. Por mais que Jesus foi gerado em Maria, mas a direção da casa sempre vai estar com o sacerdote. Quando o sacerdote perde a visão, que tem que entrar é a mulher, que é a disjuntora, e a coluna é a que pega mais o peso, coitada.
Você está aí? Então olha bem para cá. A Bíblia diz que naquele dia que Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, Deus deu a estratégia para José sair daquele lugar. Porque tinha chegado o tempo de ele sair daquele lugar. Sabe como eu entendo? Tem movimentações que a gente não entende como se movimentar, porque a gente se é pressionado pelas fadigas e as lutas, e a gente se vê sem direção nenhuma. Mas Tiago diz, em Tiago capítulo 5, versículo 16, confessai uns para os outros. Claro que Tiago não está mandando a gente sair conversando a nossa vida com qualquer um. Ele está mandando a gente procurar pessoas que possa ouvir a voz de Deus, que possa te fazer você entender algo que você não está entendendo, o que Deus está falando. Ei, você está aí? Você acha que Maria não disse para José que aquele filho era do Espírito Santo? Sim, mas José não acreditou. Mas ele tinha um amor por Maria, é tanto que ele queria fugir para não ficar mal para ela. Mas ele não acreditou enquanto Deus não falasse para ele. Quem quer ter um casamento saudável? Quem quer ter uma vida saudável? Abra comigo aí em Provérbios, capítulo 1. Aleluia, Jesus. Te damos honra e graça nesse lugar, que grande é o Senhor. Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz assim na minha Bíblia, diz na sua também a mesma coisa. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. 8. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixe os ensinamentos de tua. Amém? Você está aí? Então vamos lá. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. É o temor. Quando Deus se revela para José, José aprende uma coisa. Não é homens que estão falando comigo, é o Senhor que está falando comigo. Qual a experiência que José tinha com Deus para Deus falar com ele diretamente? Nenhuma. Mas como José conseguiu entender que era Deus? É tão simples. É tão simples. Ele tem a Torá na mão dele. Toda pessoa de Israel, todos os filhos que nascem em Israel, antes de ele ir para a escola estudar, ele tem que estudar a Torá. Ele tem que estudar o Pentateuco. Ele tem que saber quem é verdadeiramente Yahvé. Por quê? Porque para Deus falar com o homem, Deus tem que falar coisas que o homem entenda quem Deus é. Você já viu que você tem uma alma vivente, que essa alma vivente dentro de você, muitas vezes ela fala com você? E se você não se atentar, não saber que é sua alma, ela vai te enganar, porque ela dá mecanismo de defesa. Uma vez, quando eu entrei quase em depressão eu entrei, que eu disse não para Deus, que eu não queria pregar, eu não queria ser pastor, eu queria ser uma pessoa que eu queria estar sentado na cadeira e ser amigo das pessoas para dar conselho. Então em 2016 minha pressão oscilou, eu pronto, vou morrer. Eu novo, subia no monte, direto, era um fiapo, sequinho. Mas eu disse não. Porque eu falei, esse negócio não é para mim, esse negócio é para quem está lá, quem gosta, eu não gosto. Primeiro, eu vou subir ali, vou ficar nervoso, vou gaguejar, não dá para eu falar, não é para mim esse negócio. O meu negócio é falar com o povo, junto com o povo. Você está aí? Quantos de vocês também não tem medo?
O problema é que o meu foi a pressão oscilou. Sabe que a minha alma gritava? Quando eu sentia dor de cabeça, você vai morrer. Sua pressão deve estar em 23. Aí vinha aquela imagem na minha mente. Vai sair sangue pelo ouvido. Você não vai conseguir chamar para as pessoas ajuda. Minha alma dando mecanismo de defesa. Desde me ajudar, ela estava me colocando oprimido. Você acha que quando José disse assim, eu vou fugir amanhã, a alma dele deve dizer assim, ó, corre mesmo, foge mesmo, é melhor fugir do que enfrentar, porque enfrentar é pior, é melhor fugir. Fujão, é melhor fugir. Quem não gosta de fugir? Até um dia que Jesus pode botar sua pressão para oscilar igual a minha. Eu não pude mais fugir. Amém? Então José entendeu quem estava falando com ele, porque o que ele ouviu, não ouviu coisas comuns. Ele ouviu o que a mulher dele tinha falado para ele. Então ele entendeu que era Deus, porque só estava um negócio entre ele e Maria. Você está aí? Cutuca teu vizinho e diz assim, um negócio é com você e Deus. Diz assim para ele, não terceirize, o negócio é com você. Amém, irmão? Salmo 33, verso 20 vai dizer, a nossa alma espera no Senhor, e Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Quando nós temos ao Senhor, quando nós temos temor do Senhor, nós não queremos se movimentar por nada antes de Ele dizer para onde a gente deve ir e qual o tempo que nós devemos esperar. A Bíblia diz que Deus disse para José, vai para o Egito. E o texto vai dizer, e ele ficou um bom tempo. Quando você vai para algum lugar, você já vai determinado, vou ficar tantos dias. Quando alguém ouve Deus, você não tem os dias contados na sua mente, porque é Deus que vai ter que dizer o momento certo de você sair do problema. E o texto vai dizer que Herodes morre, Arquelau reina, mas mesmo assim temeram de voltar para Israel, porque a palavra vai dizer, por causa que o profeta falou que o menino seria chamado do Egito. O menino seria chamado do lugar que poderia ser um lugar mais improvável de sair para começar uma nova história. E o texto diz que ele foi para Nazaré, um lugar pequeno, com poucos habitantes, e muitos diziam, o que deve sair de Nazaré? Mas o texto que nós acabamos de dizer, e o texto que nós acabamos de ler, o texto nos falou, o texto fala, o texto continua falando, o que o profeta falou, é que ele se chamaria Nazareno. Se atente aqui agora. Muitos olhavam para aquela cidade e diziam o quê? O que pode sair de Nazaré? O que pode sair daquele casamento? O que pode sair daquela casa? O que é que pode sair? Sai coisas boas. Quando a casa está ouvindo Deus, só sai coisas boas. Mesmo uma família saudável com problema, mas sai coisas boas, porque estão ouvindo a voz de Deus. O povo não se atentou, olhava para a cidade, mas não olhava quem estava na cidade. O povo olhava para a cidade, mas não sabia de que família Jesus saiu. Quantas pessoas devem olhar para mim e para você e pensar que não sai nada de nós, porque um dia a gente foi abatido, foi sofrido, machucaram a gente? Quantas pessoas podem dizer?
Quantas pessoas podem achar que você não vai se levantar mais? Mas uma coisa eu te digo, se o temor do Senhor continua no seu coração, Deus vai fazer você levantar. Deus vai fazer sua vida saudável, Deus vai fazer seu casamento saudável, Deus vai fazer sua família ser uma família saudável. Porque quando Deus olha para Maria, Deus olha vendo um caos que poderia acontecer. Por que o caos poderia acontecer? Porque se José não ficasse com Maria, como ficaria também a situação de Maria, mesmo José saindo daquele ambiente? Como a pessoa ia falar de Maria, mesmo estando ali, sem o marido? Ia falar do mesmo jeito, não é assim? Fala de você sorrindo e fala de você também triste. Ia falar do mesmo jeito. Mas quando Deus faz as coisas perfeitas, Deus protege, Deus guarda e Deus sela. Então uma família que está em Deus é uma família que é saudável, porque continua ouvindo a voz de Deus. Não tem família, irmão, saudável que não ouça Deus. Porque deixa eu te falar, se eu dizer para vocês que o problema não vai ter, eu estou sendo mentiroso, porque o próprio Jesus disse que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Jesus não está falando só quando a gente porque é cristão. Jesus está dizendo, desde o dia que você nasceu, eu já te conhecia no ventre da sua mãe. Então é uma promessa que ele já te conhece. Não foi você que aceitou ele, foi ele que te aceitou. Naquele dia você só veio à frente para dizer que queria ele, mas foi ele que te aceitou. No dia que você decidiu com sua família e andar com ele, foi ele que decidiu também estar com você, com sua família. Então você pode perder tudo, você só não pode perder Deus. Você pode perder o jardim, mas você não pode perder a voz de Deus. Porque ninguém quer perder, quando perde gera dor. Mas o único que pode restaurar, por graça, favor e misericórdia, o nome dele é Deus. Então olha para o vizinho que está do seu lado e diz assim, toda família tem problema. Fala assim com todo amor. Se alguém já disse que a família dele não tem problema, saiba, foi mentiroso. A gente viveu uma época de pastores mostrar que muita perfeição, só ele é certo, só ele é o santo. E quando nós olhamos para 1 João 1, versículo 8, Jesus vai dizer para João ali, que não tem pecado, é mentiroso. E já pecou porque disse que não era mentiroso. Então nunca olhe para uma família olhando para uma aparência. E diga dentro do seu coração, eu queria ser igual a família de fulano. Não queira. Queira ser uma família que Deus te deu. O que vocês precisam colocar e entender é que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Porque Deus tem medida. Cada um tem uma medida. Cada um casamento tem uma medida. Cada uma família tem uma medida. E cada uma pessoa tem uma medida. E nós precisamos andar na medida que Deus nos deu, a medida para a gente andar. Vocês estão comigo? Salmo 16:1 vai dizer, guarda a mim, ó Deus, porque em ti confio. Quando a gente lê, a gente tem expectativa de confiar. Mas quando a gente está passando a prova, só quem está lá para saber. Eu falei até com o Cida esses dias, não foi? Eu falei, é fácil as pessoas apontar para quem caiu. Difícil é pegar na mão e levantar. Difícil é alguém dizer para você, não, estou aqui para te ajudar, mas é mais fácil de dizer para você conselhos errados. Ah, se fosse eu, faria assim. Se fosse você. Mas se você está na história, as coisas mudam. É assim, seu Neia. É por isso que a melhor virtude de um homem e de uma mulher, quando anda em Deus, quando uma casa está em Deus, é ouvir a voz de Deus. Não diz o ditado, se o conselho fosse bom, não dava, vendia.
É por isso que o conselho do homem não tem que ser baseado pelo que o homem vive. O conselho do homem de Deus e o conselho da mulher de Deus é baseado pelo que a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus, ela é universal, ela é para todos, encaixa todos dentro dela. Alguém que quer ser saudável tem que ouvir mais um não do que um sim. Você lembra de você quando era pequeno, quando você criava um lugar, sua mãe dizia o quê? Não. Você pode dizer o quê? Não. E a gente não gostava. Mas aquilo te faz proteger ou te faz um mal? Faz proteger. Você vai ver a Bíblia dizendo: não toques, não vá, pare, espere, tenha paciência. Mas o que a gente quer fazer agora, aquilo que era para esperar. E por não esperar, a gente faz coisas erradas. Então quem confia no Senhor é alguém que guarda a palavra de Deus e espera. Por isso que na Bíblia a gente vai ver o salmista Davi, mesmo vendo a sua família sendo pega ali em Ziclag, vendo as mulheres dos seus servos, guerreiros, perderam seus filhos, sua mulher, Davi não toma uma decisão à toa. Davi não disse desesperado: vamos lá para tentar trazer todo mundo de volta. Não, Davi chama o profeta, consulta a Deus, se é para a gente ir ou não. Eu não vou mentir, irmão, falo com toda clareza, eu não seria Davi nesse momento. Eu ia pegar o cavalo e ir atrás da minha família. Amém? Mas porque Davi escreveu, é um ensinamento que eu preciso e você precisa também, de a gente não se movimentar pelo afago do que está acontecendo, mas ter uma clareza de dar uma refrigerada e perguntar a Deus o que fazer. Porque muitas vezes a saída está diante dos nossos olhos, mas por causa das angústias, a gente toma a decisão e perde de fazer as coisas certas. Aí, desde ser uma família saudável, entrou uma família agora cheia de problemas, que só era uma, agora acarretou vários problemas. E o texto diz que quando o profeta consultou a Deus, disse a Davi: vá, que você vai ter a vitória. Quantas coisas, se a gente pudesse voltar atrás, a gente não mudaria, porque o entendimento que a gente tem hoje é diferente do que a gente tinha antes. Mas Deus não vai fazer a gente voltar ao tempo. Deus vai fazer com que a gente entenda que o tempo ainda é propício para a gente fazer, porque a gente tem vida, a gente tem saúde, a gente tem força, e tudo ainda podemos fazer. Abra comigo em Salmo 128, se você estiver comigo nessa noite ainda. Hoje está um pouquinho mestral, né? O pastor não está aquele doido correndo aqui, gritando. Está calminho hoje. Fiquei com Eloá, acho que Eloá me deu calmaria. Aleluia. Salmos 128. O segredo das coisas de Deus não é fazer uma vez. O segredo das coisas de Deus é fazer continuamente. O que o mundo diz não vai acontecer, se você crer e continuar fazendo, vai acontecer. Porque o céu não é movido por palavra negativa. O céu é movido por palavras positivas. Se você nessa noite estiver aqui e declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor, a sua casa vai declarar um dia. Amém? Vocês estão comigo? Verso 1 do Salmo 128 vai dizer assim: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Fale assim: caminhos é medida de Deus. Vamos lá. Pois comerá do trabalho
das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa. Os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos, a paz sobre Israel. Israel, você vai dizer assim, minha casa, vamos lá. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre minha casa. Você tem um poder de abençoar a sua casa. Você tem um poder de ser um Deus na sua casa. Mas para isso você tem que temer ao Senhor. A história vai dizer que um dia Jesus entrou em um lugar como esse, chamado sinagoga. E olharam para ele e disseram: é o filho de José. Vamos dar oportunidade para ele. Não era dado a qualquer um. E deram naquele dia para o filho do carpinteiro. E ele disse: naquele dia se cumpriu o que Isaías falou. Olha que coisa linda. Ele era da onde? Nazaré. Porventura virá alguma coisa de Nazaré? Após aquele texto, Jesus começou a ser conhecido. Porque quando a gente olha, a gente pensa que ele estava menininho ainda ali. Ele diz: hoje se cumpriu o que deveria de acontecer. E os sacerdotes daquela época queriam matar ele, a igreja queria acabar com ele, porque ele tinha como filho de José. Olha bem para cá. Eu falei que Herodes tentou enganar os magos. Deus enganou a Herodes. O povo que deveria reconhecer a Jesus não reconheceu. Porque Deus disse que tinha gente que estava com os olhos abertos, mas que tornaria a ser cego. E quem estava com os olhos fechados, abriria seus olhos. Só quem conseguiu ver Jesus na manjedoura foi 3 magos. Você vai entender aqui agora no final. A igreja não entendeu Jesus quando ele entrou naquele dia. Sabe por quê? Porque sempre a igreja quer olhar de que família você é, quer olhar quais as suas lutas, mas não está olhando o que você carrega. Você pode carregar problemas, assim como Ana carregou. Não poderia dar filho, era um problema. Mas a Bíblia diz que ela não se cansou de ser aquilo que ela carregava. Ele vai me dar um filho. Jesus sabia de quem ele era quando ele disse: hoje se cumpre a profecia de Isaías. Ei, a minha casa precisa entender, a sua casa precisa entender uma coisa: problema toda casa vai ter, a diferença é o que você carrega, é aquilo que você ouve, é aquilo que você vai andar, é aquilo que você vai trilhar, é a direção que você tem, porque para isso acontecer, eu preciso entender uma coisa: ou ouço Deus, ou ouço todo mundo que está falando para mim. Então Jesus entendeu uma coisa: eu não ouço a ninguém, tudo que eu faço pelo meu Pai. Então Jesus nunca fez pela igreja a placa. Jesus sempre fez pelo Pai. Muitas vezes tem coisas que Deus mandou você fazer, você entra em crise: o que é que vai achar de mim?
deixa achar. Deixa achar. De manhã, quando eu falei aqui, eu falei o quê? Quando Paulo estava ali, dizendo, a gente não vai mais circuncidar. Porque o Jesus que eu conheci, a minha circuncisão é temer ao Senhor. É tremer diante dele, quem ele é. E ele pega Pedro pelas barbas de Pedro. E diz, quando os pessoal não está aqui, dos judeus, você está com a gente. Quando os pessoal chega, você sai para lá. E desfaz da gente. Mas a história diz que depois daquele momento, a glória de Deus se manifestou pela vida de Paulo. Pessoas eram curadas constantemente. E os judeus recuaram o da circuncisão, o que andaram com Jesus. Porque sabia que aquilo que Paulo estava fazendo não era de homens naturais, não era mágica, era do Senhor dos Exércitos. Família saudável, homens e mulheres saudáveis. Muitas vezes pode estar mal. Lembre da viúva de Sarepta. Meu marido morreu, vai pegar meu filho. E o profeta disse, o que é que sua casa tem? Uma botija de azeite. Ele falou, é suficiente do que você carrega. Não é nada aparentemente, mas é o necessário para o céu resplandecer. Lembre da outra mulher de Sarepta. O filho dela morreu. E a mulher sai, cadê o profeta? O profeta lá. Todo mundo que ela passava, todo mundo perguntava, a senhora está bem? Ela dizia, estou bem. Como que está bem? Quem já viu perder uma pessoa que você ama? E está bem? Não tem como, irmão. Ela estava desestruturada emocionalmente. Mas espiritualmente ela sabia que ela deveria reclamar aquele que disse que ela ia ter um filho. Porque ela, a primeira coisa que ela disse, profeta, eu não pedi filho, você me deu filho, agora Deus tirou. Mas a todo mundo, dona Rosa, que ela passava, perguntava, como está você? Estou bem, estou indo bem. E o menino morto no quarto. Deus não dá família para a gente se entristecer, ficar mal. Luta tem, amém, irmão? Ontem mesmo reuni com os meninos ali, a gente meteu o pau nas mulheres. Porque para sair demora. Só os homens, as mulheres ficaram, eu ouvi que vocês falaram, viu? Amém? Também a mulher mete pau nos homens. Tá vendo que tem problema? Também reclama, mas que a gente bonita. Sim ou não? Mas uma família saudável tem luta. E uma das coisas que você precisa entender é não desista daquilo que Deus te deu. Quem não está vivendo a tua história é fácil te dar um conselho para você fazer o que você achar que tem que fazer. Mas quem está na história é tu. Você só não pode perder a conexão. Deus. Se Deus é o Senhor da tua vida, é só esperar. A maior vontade de Deus é que seus filhos não fiquem doentes, nem tristes e nem abatidos, mas que eles sejam como essa família de Salmo 128. Ele vai deixar bem claro, a tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa. Quando você está honrando ela, ela está cuidando de tudo. Quando você está honrando ela, ela está cuidando dos seus filhos, da casa. E assim será a presença de Deus naquele lar. E o Senhor abençoará essa casa poderosamente. Sabe qual é a casa que Deus não pode abençoar? A casa que não teme a Ele. Você está aí? Fica de pé em nome de Jesus. Fale comigo.